Vamos a mais uma pergunta no nosso painel Orbo. A pergunta de hoje é do nosso irmão Ju Shen. E ele fez esta pergunta após assistir a palestra A Hipóstase dos Arcontes. No ano 2024, e só lembrando, essa e outras palestras estão todas disponíveis na plataforma Orbo e algumas no YouTube. Pergunta ao nosso irmão. A pergunta é longa. Quando o Rogério coloca que ser Homo sapiens, biológico, entre parênteses, é único e maravilhoso, se diz a aquisição de DNAs ligados à compaixão ou sentimentos lenientes, únicos dos humanoides sabidos no nosso universo, transportando para prisma de conhecimento do espírito mais antigo ou transportados de outros mundos, como Capela, para o nosso sistema solar, segundo o Espiritismo. Bem, aí ele coloca aqui 2 pontos. Segundo o Espiritismo, isso foi transportado de Capela no sentido de auxiliar na evolução da civilização aqui terráquea e de lá, pois lá não acompanharam o desenvolvimento do aspecto moral e muitos voltaram para o seu sistema. Ponto. Como carregariam as novas experiências carregadas daqui para o sistema de Capela, visto que devem levar a memória do DNA daqui, ou seja, eles conseguiriam reproduzir lá o DNA terráqueo daqui? Bem, eu vou tentar decifrar aqui quantas perguntas existem aqui dentro para ver se eu consigo minimamente me referir a isso de uma maneira produtiva para você que nos escuta, que nos assiste. Quem primeiro falou no sistema de Capela, relacionando esse tema à questão dos anjos caídos, que por sua vez está relacionada com a rebelião de Lúcifer, quem pela primeira vez falou nisso foi um livro chamado A Caminho da Luz, lançado em 1947, século passado, por Chico Xavier e seu tutor espiritual Emmanuel. Chico, nesse livro, apresenta o sistema de Capela como tendo sido a fonte ou a origem do problema de rebelião, e de lá, no livro, Chico informa que levas de espíritos foram exilados de lá para nascer aqui na Terra, e essa história começa a ser desdobrada em outras expressões literárias, como Edgar Armand depois publicou um livreto, um opúsculo, chamado Os Exilados de Capela, referindo-se à citação de Chico, e esse assunto começou a ser desmembrado, e na pergunta do nosso irmão aqui, ele coloca um pressuposto de que a notícia original diz que muitos foram exilados e depois retornaram para o sistema de Capela. Eu não tenho essa informação. E não penso que seja exatamente isso que foi dito no livro A Caminho da Luz. Mas entendo que nos desdobramentos desse tema é possível que o nosso irmão tenha lido, escutado algo nesse sentido, e ele pergunta, pelo menos foi assim que entendi, e nesse retorno para o sistema de Capela, foi possível esses que retornarem adaptarem as suas experiências ao que já existia no sistema de Capela? Penso que essa é uma das partes da pergunta que ele fez. Mas a pergunta tem um problema com esse pressuposto, que toma como sendo verdadeiro o fato de que retornaram. De novo,
Eu não sei se isso aconteceu. Então, vou responder a essa pergunta em tese, ou seja, de forma especulativa, ainda que eu não tenha notícias desse retorno. Mas, unindo essa pergunta à outra que ele fez, antes mesmo de respondê-la, a outra é a questão dos que vieram aqui para a Terra e se tornaram humanos, e pelo que eu entendi, se é que eu entendi correto, também há uma perspectiva dele de quem veio aqui para a Terra e se tornou humano, de retornar para a capela. Isso não procede. Por quê? Nós fomos enganados, e a mentalidade da época, do século passado e ainda atual, referente à visão ufológica, parte do princípio de que se isso já existia antes, isso que a vida já existia antes em algum mundo, é porque essa vida desse mundo é superior àquela que surgiu na Terra. Esse pressuposto de que as civilizações de Capela são mais evoluídas que os terráqueos, que só surgiram recentemente, todos os autores que eu conheci e ainda conheço têm esse pressuposto, têm esse gatilho, esse algoritmo nas suas mentes, só que isso não se verifica na prática. Por quê? Primeiro fato, todas as civilizações que muito provavelmente existiam e ainda existem em Capela, nenhuma delas é sexuada. Ou seja, elas são antigas, são civilizações altamente tecnológicas, mas os seus membros nem têm a chamada identidade de gênero, nem masculino, nem feminino, é uma outra identidade de gênero que eles têm. Seus corpos não têm órgãos sexuais, eles não têm emoções, ou seja, não é pelo fato deles serem antigos que são mais evoluídos que a gente. É ao contrário. Por quê? Porque os antigos, na época em que as civilizações de Capela surgiram, não existia no nosso universo cérebro bilatério. O cérebro bilatério é algo que surgiu nos últimos tempos. Em tempos ancestrais, as raças que foram surgindo nos mundos desse universo, eles detinham, como detém até hoje, só um eixo cerebral chamado radial. Um ser assim, ele não é sexuado e nem muito menos tem emoção. O que implica dizer que, se o que eu estou dizendo está correto, o pressuposto que o próprio Chico Xavier e outros autores como Edgar Armand e diversos ficcionistas, todos acham que a turma de Capela é mais evoluída que a da Terra, mas não é. E detalhe, o nosso irmão começa dizendo que, deixe-me ver aqui se eu localizo a pergunta. Ele diz assim, quando Rogério coloca que ser Homo sapiens é único e maravilhoso, eu não digo que é maravilhoso, não, eu digo que é único. O maravilhoso aí, se eu disse, eu escorreguei, porque não há nada de maravilhoso nesse universo maluco que a gente vive. Tudo é ultrajante, tudo é meio desagradável, nada existe de ético aqui, porque você se vê existindo sem ter pedido para existir. Só a maneira como você entra no jogo já diz se o jogo é ético ou não. E a forma como a gente nasce nesse universo, seja em casulos, como é o caso dessas civilizações todas de Capela e outras desse universo, seja via sexualidade que surgiu depois, e por isso o cérebro bilatério é a coisa mais recente. Então é nesse sentido que eu falo que a condição humana
ela é única. E se quisermos dizer maravilhosa, no sentido de que ela pode produzir emoções e sensações infinitas. Horríveis, horrorosas e também maravilhosas e superiores. Mas isso não quer dizer que nós façamos bom uso disso. Nós humanos somos mais monstruosos e bestiais do que muita espécie que surgiu antes da gente, muita civilização que surgiu antes da gente, e nós meio que morremos de medo de extraterrestre, mas na verdade eles é que morrem de medo da gente, porque nós temos uma sagacidade tanto para o bem quanto para o mal. Como eles não têm emoção, esses seres eles não sentem ódio, não sentem raiva. Nós humanos sentimos raiva, rancor, ódio, e nos movemos muitas vezes levados por esses sentimentos, o que nos torna extremamente perigosos para seres que não lidam com emoções, lidam com a premissa de ordem e desordem. Então, assim, feita essa explicação, o que é que eu preciso ainda dizer? Que se um espírito um dia estava imantado no corpo de um ser biodemo em um mundo de capela, e houve lá o problema da rebelião, os rebeldes foram expulsos de lá, tiveram que ser congregados em alguns mundos, e a Terra fez parte desses mundos, e esse rebelde aqui estando, um belo dia morreu, perdeu o seu corpo ancestral lá de capela, e esse espírito agora nasceu numa condição humana. A pergunta que o nosso irmão pode ter feito ou deve ter feito na finalização do seu texto diz: esse atributo, essas conquistas, essas experiências vivenciadas através do DNA humano, em esse espírito retornando para a capela e lá nascendo novamente como um ser capelino, ele vai fazer uso disso? A resposta é um sonoro não. E é não duplo, porque assim, isso não acontece, porque seria um tipo de retrogradação espiritual. Retrogradação é algo que diz que quando um ser tem protocolos de uma determinada espécie, ele não consegue mais voltar a nascer, porque o espírito não retrograda, ou seja, o espírito não consegue mais facilmente se ligar num tipo de DNA que é muito anterior ou mais antigo ou menos sofisticado que ele teve na sua última vida, a não ser que ele se degenere, mas não é o caso. Então, assim, supondo que foi esse o pensamento do nosso irmão Zhu Shen que fez a pergunta, não haveria como experiências vivenciadas num cérebro bilatério ser reproduzido num cérebro radiata, que é bem mais simples do que o bilatério. Então não tem como existir essa volta. Não, mas vamos supor que alguém lá de capela veio aqui para a Terra, não morreu, ficou aqui esse tempo todo e agora volte do jeito que era para a capela. Mas esse aqui não vivenciou nada como ser humano, ele vivenciou como ser biodêmico que ele sempre foi. Então a pergunta não se aplica. Então, resumo da ópera. Eu não sei se seres retornaram para a capela, dos que de lá saíram ao tempo dos diversos exílios que ocorreram, motivados pela rebelião de Lúcifer. O que eu imagino saber é que os espíritos que um dia foram capelinos e hoje são humanos, eles servem de ponte para que as conquistas desses espíritos na condição humana, via espiritualidade, possa ser repassada para a experiência dos espíritos que ainda irão evoluir no âmbito dos biodemos. Os biodemos são quase 250 mil famílias. E é uma população absurda de seres. E continuam a criar novas espécies, não porque isso tem algum sentido lógico, conforme nós humanos pensamos, mas é porque essas novas espécies que eles estão criando é para dar guarida a toda uma invasão de espíritos
e de formas mentais que estão vindo do universo vizinho, que está colapsando antes do nosso, e não vão conseguir nascer como humanos ou humanoides despertos com cérebro bilatério no primeiro momento. Então, ou eles vão para a irracionalidade, ou vão para algum tipo de coisa parecida com os insetoides reptilianos, ou vão para seres tipo esses biodemos, só que um pouco mais, vamos assim dizer, evoluídos no sentido de sensação, porque esses seres que estão vindo, eles têm sensações demoníacas presas nas suas consciências, enfim. Muita coisa está acontecendo para além do que nós humanos conseguimos perceber na nossa forma de observar a vida. Mas, após a reintegração cósmica da Terra ao convívio cósmico, ao intercâmbio cósmico, essas notícias, fatalmente, nós as teremos enquanto seres humanos, e aí iremos compreender muito bem quantas pontes existem entre os capelinos e agora os humanos, e o que isso serve de apoio e de ajuda a uma migração muito complexa que vai ainda ocorrer ao longo de milhares ou milhões de anos, serviço e trabalho que não acaba mais. Então, assim, a resposta que eu posso dar ao nosso irmão é essa, ainda que eu saiba que eu não pude contemplar especificamente as perguntas feitas, porque elas carecem de um pressuposto que eu pudesse tomá-lo como sendo uma premissa próxima da verdade, mas ainda que seja, ou seja, ainda que tenha havido retorno para a capela, é meio inócuo imaginar que, naquilo que se refere à condição humana, isso possa ter sido utilizado, pelo menos até o tempo presente, entre os capelinos. Esse problema todo passa também pela consciência de El-Luzbel, de Lúcifer. Ele um dia deverá coordenar esse processo, porque ele é um ser do bem, não é essa maluquice toda que foi falada aí ao longo das distorções que as religiões criaram em cima das notícias mitológicas. Mas isso é lá para o, entre aspas, futuro da humanidade. Então caberá às gerações futuras melhor tratar desse assunto. Fica aí, portanto, a nossa reflexão. Espero que tenha sido útil para vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima participação aqui conjunta no painel órgão. Até lá. E aí, gostou desse conteúdo? Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre desenvolvimento espiritual e consciência. Compartilhe com alguém que também está nessa jornada de transformação. Aviso importante. Deixei na descrição desse vídeo o link de um audiobook chamado O Segredo da Transformação Espiritual. Esse audiobook possui 4 módulos. No primeiro módulo você vai aprender a desvendar os segredos da sua própria essência, explorando a jornada do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal de maneira prática e transformadora. No segundo módulo você vai receber ferramentas especiais e técnicas práticas que impulsionarão seu crescimento pessoal e financeiro, capacitando você a alcançar seus objetivos espirituais e metas de vida. No terceiro módulo você vai descobrir como nutrir conexões amorosas, aplicando princípios espirituais na construção e na resolução de conflitos nos relacionamentos pessoais. E no quarto e último módulo você vai aprender a transformar desafios em oportunidades de crescimento, utilizando uma abordagem espiritual para a resolução de problemas do cotidiano. Então, depois de ouvir o audiobook, deixa aqui nos comentários o que achou, tá? Gratidão por estar aqui comigo hoje. Nos encontramos no próximo vídeo com mais reflexões para elevar nossa consciência. Fiquem todos na paz.